Vamos lá, porque agora é hora de falar com Silvio Barros. O acidente nós falamos depois. Silvio Barros, como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótimo, graças a Deus, tudo bem. Você acorda cedo todos os dias ou só hoje? Não, eu acordo cedo todo dia. É um hábito muito antigo, desde o tempo do Exército. Inclusive, quando você foi prefeito, tinha um dia da semana que você atendia o povo de madrugadinha, não tinha? Toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, eu estava na prefeitura atendendo a população. Já tinha gente lá para poder falar com o Silvio Barros. Você me contou uma história engraçada, e eu não esqueci. E aí o Silvio ele atendia o povo 6 horas da manhã. E 2 amigos fizeram uma aposta. Você lembra disso aí? Lembro. Falou assim, ó, eu duvido que o prefeito vai estar lá às 6 horas da manhã. Mas foram, né, os 2, para ver se o prefeito ia atender mesmo. Como é que é essa história, Silvio? Era um dia de inverno, chuvoso, frio, e aí apareceram 2 senhores lá para eu atender, eu atendia bastante gente, e aí eu perguntei o que eu podia fazer por eles. O cara falou, nada. Eu falei, como assim nada? Você vem aqui de madrugada, num frio danado, chovendo, para nada? Ele falou, não, é que eu apostei com ele que você ia estar aqui, e ele disse que não, e eu acabei de ganhar uma caixa de cerveja. Só vim aqui dar um oi e tá tudo certo. Histórias engraçadas que acontecem, né, e que depois são contadas. Esses fatos pitorescos, isso é legal por conta disso. Mas o Silvio Barros foi prefeito por Maringá 2 vezes, saiu com um índice de aprovação muito bom. É comum o prefeito estar deixando o mandato com desgaste, mas o Silvio saiu bem, né? Um índice de aprovação legal. Então, quando a gente fala em Silvio Barros, já especula-se. Ah, mas ele continua na política? Não continua? Existe a possibilidade de ser candidato? Sobre isso a gente vai falar já, já. Inclusive, você pode mandar uma pergunta aí e nós vamos colocar aqui, ó. É um negócio aqui online. O negócio é moderninho, Silvio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Fora da política, entregou a prefeitura. O Silvio Barros, qual é a atividade dele? Eu sei que você viaja muito. É verdade, viajo bastante. Eu tenho algumas atividades que eu estou bem envolvido. Uma delas é na disseminação do conceito de governança colaborativa. É o conceito do CODEM. Maringá foi referência nacional, foi pioneira na constituição de um mecanismo de governança colaborativa, onde a sociedade civil faz o projeto de futuro da cidade. Quem não sabe para onde vai, nunca chega. Então, Maringá sabe para onde quer ir. A cidade projeta 20 anos na frente onde a gente gostaria de estar. E se hoje nós somos a melhor cidade do Brasil, é porque a gente planejou isso com antecedência. Mas quem faz esse planejamento é a sociedade civil, não é a prefeitura. Até porque nenhum prefeito, nenhum político, vai conseguir proteger um projeto com a assinatura dele por 20 anos, quando existe alternância ideológica, alternância partidária. Isso não vai acontecer. Só quem consegue fazer isso é a sociedade civil. Então, o projeto tem que ser da sociedade civil. E depois ele é apresentado aos candidatos a prefeito nas eleições municipais, para que eles possam incorporar no seu plano de governo aquilo que a sociedade gostaria que acontecesse. Então, Maringá foi pioneira nisso, e eu trabalho disseminando este conceito no Brasil todo. Semana passada, quinta-feira passada, eu estava em Neópolis, na divisa de Sergipe com Alagoas, às margens do Rio São Francisco. Eu vi aquele vídeo seu. E foi uma experiência muito legal. Tinham lá 40 e poucas lideranças da sociedade civil e a gente estava conversando sobre isso. Então, é uma oportunidade, para mim, fantástica de conhecer o Brasil, de ir a lugares que, de outra forma, eu jamais iria, né? Não teria essa oportunidade, e também de compartilhar a nossa experiência, que foi uma experiência muito bem sucedida e que hoje está sendo implantada em várias cidades, pequenas e grandes. Nós estamos implantando, por exemplo, o modelo CODEM em Belo Horizonte. E, aliás, semana que vem, na outra semana, 24, vem uma equipe, vem uma delegação de lideranças de Belo Horizonte,
aqui para conhecer o modelo de Maringá. Então, isso acontece... Que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, exatamente, ligado à associação comercial, onde tem ali lideranças, empresários comungando do mesmo objetivo, que é fazer de Maringá a melhor cidade do Brasil. Então, esse modelo ocupa uma boa parte do meu tempo e é por isso que eu viajo muito, da Amazônia até o Rio Grande do Sul, fazendo esse tipo de trabalho. Eu digo que eu sou um missionário da governança colaborativa. Outra coisa que a gente faz é consultoria corporativa na área de sustentabilidade. Aí tem o programa de rádio, tive aquela experiência muito legal aqui na Band de fazer programa de televisão, dá um trabalho danado, mas foi uma experiência muito bacana, gostei demais de ter tido essa chance, né, de trabalhar com televisão, foi muito bacana. E também trabalhamos com consultoria, mentoria para prefeitos. Eu hoje sou mentor de 23 prefeitos. Então, eu vou até a cidade deles, a gente junto discute como que a prefeitura poderia atender melhor as expectativas da população. E aí a gente tem a oportunidade de conversar com o prefeito sobre coisas que o prefeito não pode conversar com mais ninguém. Mas só com alguém que já sentou na cadeira e sabe o que ele passa lá nas suas relações com a Câmara de Vereadores, com funcionários, com secretários, e como que ele pode atender de maneira satisfatória. Como se fosse um conselheiro. Isso. Exatamente. Eu sou... tem gente que chama isso de coaching, mas eu não é bem isso que eu faço. Eu sou um mentor para prefeitos. E a maioria deles são prefeitos de cidades pequenas, Léo. Porque, primeiro mandato, tudo é muito novo. Isso, são pessoas que não têm experiência política. Vários deles foram liderança da sociedade civil, foram presidente de associação comercial, mas não têm nenhuma experiência de lidar com a máquina pública. Gestão pública. É super complexa, né? Realmente é um negócio complicado. Então, a gente tem a oportunidade de ajudar essas pessoas. E ontem à noite, um prefeito do Mato Grosso do Sul estava aqui em Maringá, ligou para mim e falou, eu preciso de uma sessão de mentoria e precisa ser hoje. Eu fiquei 2 horas com ele ontem à noite, conversando sobre algumas situações que o município dele está passando uma transformação muito grande e a gente, então, tem a oportunidade de ajudar. Eu adoro fazer isso, eu gosto muito do que eu faço. Que legal. A questão ambiental, Silvio, você teve no Amazonas quantos anos? 15 anos. 15 anos. Você desligou totalmente do tema ou ainda você volta e meia? Não, do tema eu não tenho como desligar, né? Porque eu sou formado nessa área, minha formação profissional é engenharia ambiental e sanitária, então eu nunca vou me desligar disto. Eu, infelizmente, me desliguei um pouco da Amazônia. Embora há 2 semanas atrás eu estava lá no Rio Tapajós, em Itaituba, esse ano já fui para o Amapá, lá para Ferreira Gomes, uma cidadezinha pequenininha, lá ao norte de Macapá. Já pegou malária, Silvio? Não. Em 15 anos que eu morei na Amazônia, Léo, e em todas as vezes que eu fui para lá, eu continuo indo, nunca peguei malária, nem leishmaniose, que é muito pior, né? E lá é muito comum. Mas eu realmente fui muito abençoado por Deus, eu nunca tive nenhum desses problemas lá na Amazônia. A Amazônia só me deu alegria. Só alegria? Só alegria. Que bacana. Eu até achei que eu nunca ia sair de lá. Você achou que você fosse? Eu achei que eu ia ficar para lá o resto da vida. Eu não tinha, assim, eu não tinha planos de sair de lá. Mas aí, no governo do Itamar Franco, eu fui convidado para assumir uma secretaria no Ministério, na época de Indústria, Comércio e Turismo. Turismo era a minha área, né? Aí eu vim para Brasília, fiquei na Secretaria Nacional de Turismo, e quando o Jaime Lerner assumiu o governo do Paraná, eu já era secretário nacional de turismo, ele me chamou para ser o secretário estadual de turismo e voltar para o Paraná. Aí eu voltei e fiquei. E devagar você foi voltando às origens. Voltando às origens. O Silvio Barros foi um bom prefeito. Tem pergunta ali? Como é que está a reação do povo ali? Se tiver gente brava com ele... Eu acho que não. Silvio, e aí? Todo mundo te questiona, para na rua... Silvio... O tempo todo. No supermercado, no posto de gasolina, no semáforo. É uma loucura. O povo quer saber.
Olha aqui, ó. Para Maringá ser a melhor cidade do Brasil, tem que abrir mais de 40 avenidas, 10 marginais, trincheiras, escapes, asfaltos e a população não depositar lixo e madeira na rua. Então, cada um, meu futuro prefeito, precisamos de uma aqui no conjunto industrial, uma TI. Foi um projeto seu, inovador. É verdade. E que o mundo, do Brasil inteiro, até fora do Brasil, a gente acha essas academias aí, a TI. Volta logo, Silvio. Olha lá. Chega de blá, blá, blá. O negócio é administrar. E se faz converseiro, não resolve nada. Aí ele está dizendo. Circo Negrete. Mas é a manifestação do povo. Parabéns, Silvio Barros, homem político, futurístico, muito inteligente e tal. É isso aí que a gente tem que ver. De um modo geral, né? Essa é a reação do povo. Muito legal. Tá, e aí as pessoas te param na rua o tempo todo e te questionam no supermercado. Prefeito, vem aqui e tal. O Silvio está desligado totalmente do mundo político ou ainda pensa em alguma coisa? Até porque recentemente você divulgou que você ia fazer um trabalho nos bairros de Maringá, vendo qual é a necessidade para fazer um plano de governo. E isso alvoroçou todo mundo. Ah, o Silvio está voltando. Olha, Léo, é o seguinte, eu trabalhei 20 e poucos anos com planejamento estratégico participativo, que é ouvir as pessoas e elaborar uma proposta, um plano para resolver os problemas. Eu trabalhei isso, eu fiz planejamento estratégico participativo em 26 das 27 unidades do Brasil. Eu só não trabalhei no Piauí. Foi o único estado que eu não tive o privilégio de trabalhar. Todos os outros eu fiz projetos desse tipo. Então, a gente tem um certo know-how, né, uma certa experiência nisso. E quando a Cida seria candidata a prefeita, isso foi lá em 2004, eu estava morando em Maringá e eu me propus a fazer esse trabalho para a Cida, porque ela era deputada, ela não podia vir aqui durante a semana. Então, eu me propus a ir aos bairros e ouvir a população e depois passar para a Cida o que o povo estava querendo. E eu fiz esse trabalho nos bairros de Maringá, e daí, quando a Cida decidiu que ela ia continuar no mandato de deputada, o pessoal falou, bom, o Silvio já conhece tudo, então ele vai ser o candidato. É óbvio que eu não tinha preferência, na época a Cida tinha 40% de intenção de voto, e eu era um desconhecido, né? O Boto cor-de-rosa. Veio do Amazonas. Eu era desconhecido, então, mas aquela experiência me permitiu conhecer muito profundamente o que as pessoas queriam. E para fazer um plano de governo, hoje em dia, o candidato tem que registrar o plano de governo junto com a candidatura. As duas coisas são casadas, né? Então, para a gente poder fazer um plano de governo que reflita aquilo que a população quer, eu me dispus a atender o nosso partido terá candidatura própria, com certeza absoluta nós lançaremos um candidato, e o candidato vai precisar ter um plano de governo. Então, em função da minha experiência, eu me propus a fazer isto para o partido. E durante alguns meses a gente vai estar trabalhando nessa proposta. Vou conhecer todos os bairros da cidade de novo, porque faz 10 anos que eu saí da prefeitura. É muito tempo. Em 10 anos, muita coisa muda. E aí eu vou ter uma noção mais clara do que efetivamente a população espera. A partir daí, Léo, a gente vai saber o que acontece. Eu tenho uma experiência de vida, eu viajo muito para o exterior, eu levo missões de prefeitos para conhecer o que há de mais moderno do mundo, em governo digital, em urbanismo do futuro, tecnologia, em cidades inteligentes. Então, eu todo ano faço missões, esse ano ainda tenho mais 4 missões para fazer. Agora, 1º de setembro, eu estou levando um grupo de prefeitos para Israel, para a gente conhecer agrotech e cidades inteligentes, segurança pública. Depois, em outubro, a gente vai para Dubai, para o Congresso Mundial de Urbanismo do Futuro. Em novembro, a gente vai para a Expo Smart City, que é a maior exposição de cidades inteligentes do mundo, lá em Barcelona. Daqui até novembro, eu vou estar levando para o exterior pelo menos 75 prefeitos de cidades diferentes. Entendi.
e grandes e pequenas. O prefeito de Manaus me falou semana retrasada que vai comigo numa dessas missões. Então, não são só cidades pequenas, a maioria são cidades pequenas. Mas eu estou exposto ao que existe de mais moderno no mundo em gestão pública. E é óbvio que isso impacta a gente. Então, quando eu volto, eu fico pensando o que daria para colocar em prática nas cidades que eu sou mentor, ou na minha cidade onde eu moro. Então, eu preciso saber se o que a gente está vendo lá fora e o que as pessoas querem aqui dentro tem alguma convergência. Se tiver convergência, a gente pensa na possibilidade até de ver o que dá para a gente fazer. Se não tiver convergência, então eu não tenho perfil. Eu não seria a pessoa adequada para atender a expectativa da população. Entendi. Nós vamos saber isso mais para o final do ano. Até lá, eu vou dar esse giro aí e estou preparando o plano para o nosso partido. Seja quem for o candidato, terá em mãos o espelho daquilo que a população quer. Tem pesquisa já, Silvio? Tem um monte de pesquisa, né? Um monte de gente fazendo pesquisa. Mas a gente trabalha com pesquisas nossas. Para consumo interno. Para consumo interno. São pesquisas que a gente pode realmente confiar. Essas a gente não começou a fazer ainda. Entendi. Eu falei com o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, que teve se desprendeu para estar aqui nesta manhã de segunda-feira conosco. Silvio, obrigado. Tá? Eu é que agradeço o privilégio. Sucesso, que Deus te abençoe grandemente. E a gente sabe da sua responsabilidade com o povo de Maringá. Bora Maringá, né? Bora Maringá com força. Obrigado. Silvio Barros foi o nosso bate-papo hoje, na manhã de segunda-feira. Obrigado, Silvio. Apareça mais vezes aí, tá bom?